Fala, senhores, boa noite. E aí, Daniel, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia e vocês? Tudo bem, graças a Deus. Aquele penteado aqui tá demais. Outro dia eu tava vendo um negócio do tupete de S-Teste aqui, o tupete tá... Pô, aí tupete massa. Pô, meu, tem que passar uma mansa gata aqui no negócio aqui pra ficar... Faz parte. Parecendo um galo garnizé. Como é que vocês estão aí, tranquilo? Que prazer imenso revê-lo, viu? Saudades. Nossa, prazer demais para estar aqui, você conter, pelo menos primeiro pelo convite, né? E o trabalho que vocês fizeram maravilhoso aí. Estou cada vez mais fã aí das transcrições que vocês têm feito aí do trabalho. Além do trabalho, obviamente, de cada um aí, né? Que eu tive a oportunidade de tocar com vocês aí, né? E já sou fã de muito tempo de vocês como músicos, né? E esse trabalho maravilhoso você está fazendo importância ímpar, né? Para a música brasileira é realmente muito bacana. Estou muito grato e muito honrado em estar participando aí. O prazer é todo nosso, Daniel. O prazer é todo nosso. Denis, alguns recados iniciais aí para a galera, se inscrever lá no canal. Aproveitar o pessoal que já está aqui, dar boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Gostaria de pedir para quem ainda não é inscrito no nosso canal, se puder dar essa força. O link do canal está disponível aqui na bio do Instagram do Brazuca Transcription. Fácil, você chegar lá, clicar, chega lá na opção inscrever no canal, já ajudou bastante. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Tem desculpa. É tudo fácil, é só clicar, não precisa escrever nada. E o trabalho é maravilhoso, gente. Tá pesadíssimo. Eu sou cada dia mais fã do que vocês vêm fazendo. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado mesmo. E pra gente é uma honra, tá, estar recebendo você aqui hoje. Você que é um cara que tem um currículo que dispensa comentários, né? Um super trompetista brasileiro, com inúmeros trabalhos, né, registrados. Além de tudo, é educador também, né, Daniel? Professor da EMESP e da Faculdade Souza Lima. Não é isso? Me corrija se eu estiver errado. É isso mesmo, e tem mais a Escola Municipal de Música também. Isso, também tem ação. Que maravilha. Trompetista da Soundscape. Não é isso, Daniel? Exatamente, Sócio fundador da Soundscape. Que maravilha, Daniel. E um super trompetista, vem de uma família tradicional de músicos, né? Então, pra gente, Daniel, é um prazer imenso estar recebendo você aqui hoje. E espero que todo mundo possa aproveitar bastante. Coloquem suas perguntas, suas dúvidas, que a gente vai batendo esse super papo com esse super trompetista, super professor querido Daniel de Alcântara. Daniel, primeiro queria agradecer, né, por ter topado essa live com a gente. Eu lembro que na live do Cacá Malaquias, ele chegou a comentar que teve contato com teu pai assim que chegou em São Paulo, que lembra de você ainda criança, nos ensaios da galera, já de olho. E eu gostaria que você pudesse iniciar essa live falando um pouco como foi o teu início na música, se o trompete foi o teu primeiro instrumento, em que ano? Bom, meu pai é trompetista, né? Eu gosto sempre de comentar porque é uma coisa de... Às vezes as pessoas duvidam um pouco da profissão de músico, né? Então eu gosto de falar que eu sou a 4ª geração de músicos profissionais da minha família. Então que é possível viver de música, né? Que é uma pergunta recorrente para todos nós, né? Você faz o quê? Eu sou músico. Mas você vive de música? Sim, estou vivo, vai ter até gordinha acima do peso, né? Mas a brincadeira à parte que é possível fazer música boa, né? Assim, todo mundo tem que pagar as contas, obviamente, todo mundo faz às vezes trabalhos que financiam outras coisas, mas assim, no trabalho dentro da música, né? Então eu cresci nesse ambiente. Eu nasci em 1974, né? E desde que eu me dou conta, assim, você tem noção do que é ser gente, eu sempre quis ser músico, né? Pela referência que eu tinha em casa, porque a casa do meu pai também sempre foi muito frequentada por músicos, né? Meu pai, como tinha a oportunidade de viajar, ele trabalhava com um artista famoso na época, e ele tinha a oportunidade de ir para o exterior várias vezes, então ele trazia netos, foi o primeiro, acho que é um dos primeiros a ter
videocassete na época, isso na década de 80, começo da década de 80, então você imagina, o pessoal aqui em São Paulo ficava maluco, né? Todo mundo ia lá pra casa, a gente então frequentou Kaká, Proveta, mas um monte de gente, assim, né? Um monte de branco, né? O Maestro Branco. Então, assim, eu ficava que nem, assim, ficava maluco com toda essa gente, assim, é uma coisa que sempre chamou a minha atenção, foi a maneira como o músico vive, como o músico fala, né? Como reage, né? Como observa a vida, né? É uma maneira muito diferente. Então, isso aí desde pequeno, para mim, foi muito presente, né? Eu não tive dúvidas em nenhum momento se eu queria ser músico ou não. Essa foi uma escolha realmente. Eu acho que eu vim nesse mundo para fazer música, né? Então, assim, eu tentei desde sempre me dedicar ao máximo, né? Assim, dentro das nossas possibilidades, né? E também por ter o privilégio de ser de uma família de música, então tem muitas coisas foram mais simples, né? No sentido de entender o que é ser músico, de ter o apoio em casa. Então isso aí foi muito tranquilo para mim. Foi uma transição muito, foi uma escolha muito fácil para mim. Uma escolha muito, simplesmente era a coisa que eu convivia. Então aí eu me lembro de começar a estudar trompete, por exemplo, só para dar uma sequência nesse início, em 83, né? E aí tinha o acompanhamento do meu pai, que me ensinava tudo, né? Em 88 eu entrei na escola municipal, onde eu tenho o privilégio de dar aula hoje em dia, né? Há 10 anos que sou professor da escola municipal. Eu estudei com um professor chamado Haroldo Paladino, que é conhecido como Lelé. Isso. E era, assim, amigo do meu pai, a gente tinha tocado junto e tal, então, assim, foi muito bacana. E logo na sequência, no começo da década de 90, eu entrei na USP, né? Aí fazer aula com o Sérgio Cascapeira. Então, assim, isso foi mais ou menos a minha formação, assim, de músico, né? Assim, além do que já comecei a tocar, quando eu tinha condição, assim, de a partir dos 14 anos comecei a fazer casamentos, comecei a ter aquela coisa do é assim que se vive de música e tal. Foi mais ou menos por aí, né? Isso é, resumidamente, né? Falando como é que foi o meu interesse, né? Que maravilha, Daniel. Que maravilha. Ô, Daniel, uma dúvida que eu sempre tive e que é muito comum a gente ver hoje, principalmente no perfil do trompetista contemporâneo, aquele cara que ele toca um repertório de repente de música erudita na universidade, ou ele trabalha com uma orquestra sinfônica, mas ao mesmo tempo o cara está no estúdio gravando também à noite, sai para tocar um baile, enfim. Como é que se dá essa relação, né, desses gêneros musicais na tua carreira, sobretudo nessa fase inicial, né, quando você entra na universidade, mas ao mesmo tempo você vem de uma família de músicos, né, super músicos que trabalharam com grandes músicos e artistas da música popular. Isso em algum momento gerou alguma confusão ou não? Ou foi muito natural para você lidar com essas diferenças? Foi natural, assim, no sentido de que, por exemplo, quando eu entrei na Escola Municipal de Música, embora o Lelé tocasse no teatro, fosse trompetista do Teatro Municipal, ele era um cara que fazia as duas coisas bem, né? E aí já comecei a flertar com essa coisa do estudar o erudito, né, o repertório e tal, né? E quando eu comecei a estudar com Cascapeira, que eu entrei na USP, aí foi que eu comecei a ver um pouquinho mais da coisa do repertório e tal, e também da possibilidade talvez de entrar nesse ramo, né? Mas assim, e sempre escutando em casa jazz e música instrumental brasileira, né? Sempre foi muito mais forte, era mais forte, né? Mas a minha geração de trompetistas aqui de São Paulo, a maioria era voltada para o erudito. Então, assim, os meus amigos todos, eu quero prestar fulano tal coisa, vou prestar orquestra tal, banda tal. E faziam os cachês, alguma coisa assim de música popular, mas ninguém se especializando, né? Necessariamente nessa coisa da improvisação, né? E eu sempre tive facilidade
nesse quesito, né? Porque eu escutava desde muito pequeno. Essa coisa do sotaque, né, da linguagem, era uma coisa que vinha fácil para mim. Então foi muito... Quando eu vi que eu tinha realmente possibilidade, eu me sentia muito mais à vontade tocando, né? Eu sempre gostei de tocar o repertório erudito, mas como material de estudo, né? Alguma coisa assim de que eu pudesse tirar partido, né, para a área criativa. Mas assim, tinha aquela coisa do emprego, né, de tentar alguma coisa fixa e tal, né? Mas por volta dos 22, 23 anos, eu decidi que eu ia só me dedicar à música popular, porque eu achava que eu tinha esse diferencial, né, em relação à minha geração. E aí comecei a dar aula também, né, então sempre direcionado para a improvisação, sempre direcionado para a interpretação da música popular, né. Então aí logo assim eu comecei a me destacar nessa área, e aí foi até então, assim, né? Mas foi uma decisão. Eu me lembro que na época, assim, eu sempre conto essa história de que quando teve a reformulação da USESP, foi onde realmente eu tive a decisão. Eu falei assim, será que é isso que eu quero fazer mesmo? Porque se for isso, eu tenho que entrar eu tenho que tentar conquistar esse emprego, né? Assim, tentar conquistar essa área, né? E aí eu me fiz uma série de perguntas, né? Se é isso que você quer fazer, é isso que você gosta de fazer, você se vê tocando nessa orquestra daqui 20, 30 anos, só fazendo isso, né? E aí foi que eu falei assim, e outra, né? Outras perguntas, você tem tempo para se preparar para poder entrar nesse mesmo nível, né? Porque as pessoas que estavam pleiteando eram pessoas que tocavam muito bem também. E mais dedicada a essa área do que eu. Então eu tive esse momento de dúvida, e na realidade foi pouco, porque eu tocava na Orquestra Experimental de Repertório, que é uma orquestra excelente, né, de formação orquestral, né, toquei lá durante 6 anos, né, então desse período foi realmente que eu decidi que eu tinha essa possibilidade de mais forte dentro de mim, né, no sentido de querer batalhar pela música instrumental mesmo, para música criativa, né, pela improvisação. Que maravilha. Ô Daniel, uma outra pergunta. A gente falando sobre carreira, sobre viver de música, e o lado docente, né, o lado de professor de música. Quando foi que esse lado, Daniel de Alcântara, professor de música popular, quando é que surge esse despertar, né, pela docência? Na verdade foi assim, eu comecei a dar aula no Conservatório de Tatuí, né? Eu me lembro que na época quem dava aula lá tinha vários professores de trompete, né? Mas o Naor Gomes dava aula de trompete popular. Acho que era o único professor que tinha de popular na época, né? E ele tava a milhão, né? Assim, tocando, gravando um monte de coisa, né? Eu não lembro se ele estava tocando com algum artista fixo, mas ele gravava muita coisa, fazia muita coisa. Aí ele me ligou, sabendo que eu já estava formado na USP e tal, e sabendo da minha... me ligou se eu podia substituir ele durante um tempo lá, né? Enquanto ele estava enrolado. Eu falei, pô, legal, acho uma oportunidade, né? E aí eu comecei a dar aula e gostei. E aí me lembro também que depois acho que ele não deu continuidade, assim, ele voltou rapidinho, aí também começou a trabalhar, aí me fixaram lá, eu fiquei durante uns 5 ou 6 anos dando aula lá em Tatuí. Aí apareceu, nesse meio tempo apareceu o EMESP, a antiga ULM também para dar aula. O Roberto Sion, o maestro Roberto Sion, me convidou para dividir a Big Band com ele, né? Nossa. Então foi aí que começou a minha história também com essa coisa de ensaiar a Big Band, né, preparar, né. Isso foi tudo mais ou menos nessa mesma época, assim, um pouquinho depois, assim, acho que por volta de 97, 98, né. Eu comecei em Tatuí acho que em 96, eu tinha 21 anos de idade. Então eu comecei muito cedo. E aí fui emendando uma coisa na outra, né. Da ULM que virou EMESP, né. Eu já tô, se for juntar tudo, acho que dá uns 23, 24 anos, né, dando aula lá. Um tempinho. Um tempinho, né? Então, e aí começar
99 eu fui convidado para dar aula no curso de Brasília, né? No curso de verão de Brasília. Acho que foi o primeiro que eu dei aula em Campos do Jordão também. Então, assim, aí foi juntando uma coisa na outra. Porque, assim, eu gosto de dar aula. Eu sempre gostei. Né? Quando eu comecei a dar aula em Tatuí, eu não imaginava que eu fosse gostar tanto. Né? Porque que eu costumo comentar, assim, não basta só você adquirir o conhecimento e aí ter um diploma e alguma coisa, agora eu posso dar aula. Você tem que ter isso, mas também você tem que ter a vivência e tem que ter uma psicologia de saber entender como é que você pode passar isso para o aluno, né? Como é que entender que cada aluno é diferente um do outro, né? Exatamente. E isso aí eu fui, como eu comecei a dar aula muito cedo, eu fui aprendendo na marra, né? Você vai aprendendo na lida, né? Então isso aí é uma coisa que não tem nenhum livro, não tem nenhuma academia assim, como dar aula, como, né? Obviamente é muito em acerto, erro e acerto, e aí você vai com o tempo, com mais experiência, você vai acertando um pouco mais, né? E aprendendo a lidar também com os temperamentos, com as coisas todas, o meu e o do aluno, né? Então isso aí são coisas que me fascina muito, assim, sabe? Não ter uma regra de como, assim, eu ensino desse jeito. Não, acho que eu tento entender como é que é o aluno, como é que ele está, o aluno ou a aluna, né, obviamente, e quanto mais tempo você tem com esse aluno ou aluna, você consegue tirar mais coisas dele, consegue fazer com que ele entenda, né, como é que possa ser uma evolução, né. Mas é basicamente isso aí, assim, acho que maravilha. E acaba sendo uma aprendizagem mútua, né? Você acaba aprendendo ensinando. Ensinar já é uma forma de aprender, porque você entende que de uma forma que você passou para um aluno, às vezes não serve para outro. Ele meio que não entende. Você já tem que buscar outra forma de acabar passando aquele material para ele. Isso é uma experiência bacana mesmo. Sabe uma coisa que eu gosto muito, assim, que eu fiz desde sempre, porque assim, quando eu comecei a estudar com o Cascapeira, ele falou assim, Daniel, eu toco o tempo inteiro. Ele falava assim, eu posso não ser a melhor referência, mas dentro da sala é a melhor referência que você vai ter, né? Assim, então eu vou tocar, e o que eu posso te passar é aquilo que eu sei tocar. Então, às vezes eu tocando eu explico melhor do que falando. E isso ficou na minha cabeça. Então, assim, via de regra, 99% das aulas eu toco junto com o aluno, né? Então. Quando ou tocando trompete ou acompanhando meio toscamente no piano, alguma coisa ou outra, mas eu estou tocando. E eu acho fundamental isso, assim, eu acho que isso aí, para quem faz música instrumental, você tocar com um professor é uma sensação muito diferente do que o cara só fala, não, faz assim, é mais curto, não é assim, tal. Não, toca junto com o cara, mostra, né, como é que se faz, né? Eu gosto muito disso, assim, eu acho muito importante e eu faço desde sempre. E eu costumo também dizer que eu aprendo mais com eles do que eles aprendem comigo. Né? Realmente é uma troca, né, o tempo inteiro. Né? Assim, eles estão aprendendo, mas ao mesmo tempo eu também estou me exercitando, eu estou relembrando de fundamentos, estou organizando as minhas ideias, né? Então, assim, sempre encarar dessa forma. O tempo todo a gente acaba despertando um olhar diferente sobre aquele mesmo objeto, né, Daniel? Porque, inclusive os alunos, eles vão passando, né? Então, eles vão concluindo o ciclo e outros alunos vão vindo. Então, a gente, enquanto professor, a gente acaba, com cada aluno, despertando um olhar diferente sobre aquele mesmo assunto, né? Isso é muito legal porque às vezes a gente se surpreende, né? Um assunto às vezes simples, que a gente já viu durante vários anos e um aluno traz de uma forma totalmente diferente da gente observar e compreender aquilo e que torna a nossa prática, inclusive, muito diferente a partir daquela experiência, né? Com toda certeza, né? Às vezes vem uns pepinos que você fala assim, caraca, e às vezes não é nem, às vezes é uma coisa que você fala assim, eu sei como tocar, mas eu não sei como explicar isso. Aí você fica vai tentando, vai experimentando coisas diferentes, né? Tendo paciência, né? Também com o aluno, né?
porque é realmente cada aluno é uma história, né? Cada estudante é uma coisa, uma história muito diferente uma da outra, né? É verdade. Então a gente vai se renovando também. Outra coisa, eu dou aula, não sei se eu dou aula desde 95, 96, isso já são 25 anos, né? Então já são umas 3 ou 4 gerações, mais ou menos, né? Diferentes. Então, assim, cada geração já vem com um pouquinho diferente, bem diferente. Então, a maneira como encara a vida, como entende a coisa, né? Não dá para dar o mesmo tipo de correção que eu fazia há 25 anos atrás, é diferente hoje em dia, com quem é mais novo, né? Assim, então, isso a gente vai se reformulando com isso, né? Também vai tendo contato com essa geração mais nova, e aí é um aprendizado. A maneira de você, e que eu acho também uma coisa muito importante, é não separar as gerações por bolhas. Não, cara, vamos fazer uma mesma bolha aqui, vamos fazer um negócio, né? E assim, o novo precisa do velho, mas o velho também precisa do novo. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Porque é inspiração de energia, é inspiração de querer fazer aquilo que você faz, entendeu? É a sensação de continuidade, de sequência, né? De evolução, entendeu? Eu vejo nas gerações que passaram por mim, que eu vejo uma evolução daquilo que eu venho passando. Então, quer dizer, as pessoas tocam mais fácil hoje em dia. E eu nem me sinto tão velho assim, né? Eu tô com 46 anos de idade, acho que... mas tô tocando há mais tempo que eles. Então, isso aí é uma coisa que é bem... Para mim é muito gratificante, né? E renova, né? Renova. Estimulante. É interessante você falar isso, Daniel, porque inclusive na sua forma de tocar, isso é bem presente, né? Às vezes eu comento com os meninos, você é um cara que é impossível não acompanhar quase que diariamente, né? Os stories, as postagens, enfim, e a gente aprende muito, né? Com cada postagem. Inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre o solo lá do Brazuca, né? Que a gente transcreveu, mas uma coisa que é bem perceptível nos teus solos é esse diálogo, né? Em momentos a gente tem muito fortemente a presença desses elementos mais tradicionais, mas eles dialogam de uma forma muito natural e orgânica com os elementos também contemporâneos, não sei se poderia chamar assim, elementos modernos, enfim. Né? E isso é interessante, essa mescla. E até queria te perguntar, como é que se dá esse processo, Daniel? Você acha que isso é fruto, na verdade, dessa longa carreira de estudos, de experiências, ou em algum momento você pensou sobre isso, de, poxa, como é que eu posso trabalhar isso dentro da minha identidade, né? Esse diálogo de uma forma tão natural e tão fluente mesmo, como acontece. Pô, obrigado pelas palavras, eu fico super honrado, porque, são elogios, né? Mas eu procuro pensar assim, primeiro eu escuto assim, tudo, né? Eu gosto eu não me considero um músico de tal ou tal estilo, né? Eu não gosto de pensar que eu sou só brasileiro. Eu sou um músico. Tudo que eu vou tocar vai soar brasileiro. Porque eu sou brasileiro, porque eu vivo no Brasil. Eu fui criado aqui no Brasil. Entendeu? Mas isso não me impede de tocar outras coisas. Né? E nem de trazer esses elementos para a coisa que eu estou tocando. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que você pode escutar Louis Armstrong, Sidney Bechet, você escuta Wallace Roney, você escuta Terence Blanchard, Wynton Marsalis, e você vai, assim, o que tem que ser, qual que é a prioridade? É a música, é você tocar, né, assim, não é meu solo, esse solo que vocês transcreveram, não é só o solo do Daniel, tem o Cisal Machado me acompanhando, tem o Thiago Costa, né, eu estava tocando depois, não sei se foi o primeiro ou o segundo solo, mas vem um solo do Vitor, né, tem o Edu Ribeiro tocando bateria, então assim, outros solos que eu toco, tem o Cuca, tem o Paulinho Vicente bateria, tem o Thiago Alves de baixo, tem o Migoto, tem... Então assim, isso tudo faz parte desse solo, então, entender isso, entender quando você está tocando, você está dialogando com outros músicos, que não adianta nada eu
vomitar um monte de coisa que eu estudei em casa, né? Ah, eu estou estudando tal coisa. Ah, estou estudando o ritmo tal, estou estudando modulação métrica, eu estou estudando reharmonização, eu estou estudando outside, eu estou estudando... Se naquele momento não cabe, não adianta nada eu tocar, né? Então, assim, eu procuro coerência no discurso, né? E a improvisação nada mais é do que um discurso, né? Você poder dialogar com aquilo que... Porque, assim, você está tocando com uma sessão rítmica, também está improvisando. Né? Eles não estão fazendo sempre a mesma coisa, né? Exatamente. Porque se tiver, é muito ruim também. Se tiver... o baterista que senta e toca... Não, o samba é assim, o jazz é assado, o funk é... Lá. Então, assim, se for fazer sempre do mesmo jeito, cara, a gente não está tocando... A gente não está fazendo música criativa, né? Então, assim, eu tento... juntar as informações com o que eu escuto, né? E aquilo a gente vai tendo, a gente tem uma assimilação de acordo com a nossa compreensão, e aí na hora de tocar você vai desenvolvendo, você tem que desenvolver com coerência o discurso, né? Isso é o que eu procuro ao longo do tempo, né? Eu consigo entender essa evolução de um solo de 25 anos atrás, né? Por um solo de hoje em dia, assim, eu consigo já, embora, assim, eu não sou aqueles caras que merda, não sei o quê. Eu entendo que o que eu fazia naquela época era com o material que eu tinha, entendeu? Que maravilha, eu fazia muito igual. Denis, temos perguntas já aí do pessoal? Eu acredito que deve ter alguma pergunta na caixinha, depois tu dá uma olhada. Mas eu queria falar uma coisa que, por exemplo, nós temos o Daniel como uma grande referência de trompetista no Brasil, sobretudo na questão da improvisação, como a gente estava falando agora. Eu queria saber como foi que deu esse start na tua vida de eu quero ser um cara improvisador. Eu quero ser um músico improvisador. Porque isso é uma vida, né? Você tem que dedicar uma vida para isso, para ser um grande improvisador. A inspiração veio do meu pai, né, que sempre praticou isso, sempre escutou, né, grandes músicos, né, ligados à improvisação, né, e essa vontade foi crescendo conforme eu fui estudando e conseguindo colocar isso em prática de alguma forma, né, e vendo os vídeos, né, assim, essa coisa de ver um cara tocando e a expressão que os grandes músicos, os grandes improvisadores da mundial tem lá, eles transpiram como é que eu posso dizer, satisfação, né, prazer enquanto improvisam, né? Então isso aí para mim é uma coisa que sempre me chamou muita atenção. E que acabou me afastando de outros estilos que não tinham improvisação, né? Tão declarado. Então, assim, o jazz é uma coisa que me chama muita atenção, porque tem é declarado que para improvisação, né? Tá no dedo ligado à improvisação do gênero. Então, assim, isso aí me... e tudo que tem espaço para improvisação é uma coisa que me chama muita atenção, desde sempre. Né? Me lembro de perguntar, bem novinho, para o pai... Mas o que eles estão fazendo agora? Estou improvisando e tal. Porque você percebe essa energia, né, da improvisação, que é o momento da pessoa, ali, do artista, poder falar assim, olha, esse aqui sou eu. Isso aqui é o que eu entendo do que está sendo falado. Né? É democrático isso. Né? Que maravilha. E ao mesmo tempo que é democrático, você sofre influência. Você tem alguém tocando de uma forma, de um jeito, que ele vai te conduzir de uma outra forma e você vai improvisar em cima daquilo, né? Então isso aí, esse start, ele veio cedo, Denis, assim, eu não sei te precisar exatamente quando, né? Eu me lembro que quando eu estava estudando só com meu pai, ele me passava as coisas técnicas, né? A rotina, né? Dos fundamentos e tal. Aí quando acho que ele percebeu que eu estava ficando mais consistente, né? Com os fundamentos, com som, com articulação, né, flexibilidade, né, ele começou a trazer algumas músicas, algumas melodias para tocar. Isso aí era para fazer no final do estudo. Então, quer dizer,
para dar um sentido melódico àquilo que eu vinha fazendo, para poder dar uma, né, para ver como é que eu interpretava aquilo lá. E isso aí deve ser, se eu comecei a estudar com 8 para 9, isso deve ter sido com 10 para 11, talvez um pouquinho menos, tal. Mas foi aí que eu falei, que legal, esses temas eu escuto nos discos, então eu vou tocar, sabe, umas coisas assim. Era já de procurar alguma coisa alguma gravação que tinha essas músicas, tal, né? Meu pai sempre teve uma discoteca muito bacana, né, muito legal, então eu comecei a fuçar mais os LPs, tal, né, então, aí virou uma coisa de pesquisa. Vai grudando no... Exatamente. Que maravilha. Daniel, temos uma pergunta aqui. A pessoa pergunta, Daniel, você poderia falar um pouco sobre a sua experiência de tocar o repertório da Maria Schneider, sobre a regência da mesma? Cara, foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Eu tive a oportunidade de tocar 3 vezes com ela. Acho que as 3 vezes que ela teve no Brasil sem a orquestra dela, né? A primeira vez foi em Ouro Preto, a convite do Túlio Mourão, né? Grande pianista, né? Que formou uma só de músicos brasileiros para acompanhá-la, né? E aí ficou uma semana ensaiando em Belo Horizonte, né? E aí o convívio foi mais próximo, né? E depois foi aqui na IMESP, né? Que através da mostra instrumental, né? Em 2010, 2012. Também a gente ficou alguns dias ensaiando com ela. Não chegou a ser uma semana, mas, cara, a Maria Schneider é uma das musicists mais maravilhosas que existe no planeta, assim. O domínio que ela tem, o conhecimento que ela tem da música, não só dela, mas, né, no geral, mas das composições dela, como ela consegue controlar, ela consegue tirar som de uma orquestra que não era uma orquestra entrosada, era uma orquestra montada, né, que obviamente tinha músicos que já tinha tocado um com o outro, mas assim, não era exatamente uma big band, né, como é a Soundscape, como é a Mantiqueira, como, né, a Spock, né, assim, é uma orquestra que foi meio juntada, né, e ela tem uma, assim, e é uma generosidade tamanha, assim, uma absurda, assim, né, a maneira como ela conduz, né, como ela pede as coisas, e ela não passa adiante enquanto não está do jeito que ela quer, mas não é uma coisa impositiva, não é uma coisa assim, né, de uma maneira muito, muito, muito interessante. Ela realmente foi uma experiência assim, musical e pessoal muito bacana, uma simplicidade muito grande, né, e a música é linda, né, cara, assim, meu, você tá tocando e parece que você tá mergulhado, né? Só melodias lindas, né? Só coisas bacanas, cara. Foi realmente muito bacana. Assim, realmente eu me sinto privilegiado de ter participado, né? De ter tocado com ela, né? Assim. Foi realmente muito mangá. Sasha tá mandando mas Sasha é um amigão adiante. Sasha, beijão pra você, querido. Saudade. Daniel, aproveitando essa pergunta anterior, fala um pouquinho pra gente da experiência, né? A gente já conversou um pouco sobre isso em outras conversas, mas da experiência com a Lincoln Center, né? Que eu lembro que Érico, o trompetista da Copa Freire, estava assistindo. Acho que ele assistiu um ensaio, inclusive. Assistiu os ensaios, né? Me lembro. Eu lembro que ele ligou pra gente, né? A gente tem um grupo lá e ele fez uma chamada lá. Galera, bicho, o Daniel tá achando com os caras, vocês precisam ver, bicho. Incrível, assim, parecia torcida do Brasil, bicho. A gente ficou louco aqui, né? Quando a gente soube. Que legal. Então, conta um pouquinho pra gente dessa experiência, né? Que foi, imagino que deve ter sido incrível. Tá, foi a mesma sensação, sim. Só que o fato, aí foi assim, um pouco a diferença é que eu fui substituir o Marcos Printup, né? Ele não ia poder fazer o último concerto, né, da turnê aqui porque ele tinha uma apresentação, acho que se não me engano, na Polônia. Então ele não podia, ele tinha que pegar o avião mais cedo do que eles estavam programados, né? E aí assim, foi muito engraçado porque é uma situação diferente, assim, eu não fiquei muito confortável no sentido de como eu estava com a Maria Schneider, né?
Porque é o seguinte, cara, é você tocar com os melhores músicos do planeta, né? Uma orquestra que é muito entrosada, muito, né? E você tem que ter a sensação de que não vai atrapalhar. Assim, e a situação toda foi muito engraçada porque é o seguinte, eu fiz os 2 ensaios no começo da turnê, só fui tocar no último dia, então eles ficaram 20 dias. Obviamente eu encontrei com eles em todas as situações, tocamos juntos lá no São Cristóvão, com o Ted Nash, com o Marcos Pintato também, né? Mas assim, eles mandaram as músicas da turnê toda, mas falaram assim, olha, a gente não tem como te confirmar isso, quais músicas vão ser e o que você vai fazer até o dia do concerto. Então assim, eu tive que estudar tudo, né? Eu olhei tudo, sabe, 40 ou 50 músicas, né? E com gravação, tudo bonitinho, tudo, né? Tudo muito organizado, né? Uma staff, assim, inacreditável, assim, coisa de absurdo, assim, é um sonho de consumo que eu acho que toda orquestra deveria pleitear, é a estrutura que eles têm lá, né? Na organização. Então, assim, foi uma experiência realmente maravilhosa, né? E tocar depois no concerto foi muito legal, tal, né? Foi muito. A minha maior, assim, eu não tive. No dia não rolou solo, né? Na apresentação, né? Porque foi um concerto até que acabou sendo mais curto, porque eles tinham o voo no mesmo dia, tal, e acabou atrasando muito, assim. Mas foi legal, assim. E para mim o meu grande desafio ali foi tentar tocar no naipe, assim, junto com ele, sabe? Foi eu estava mais preocupado com isso, em tentar assimilar tudo que estava rolando e não atrapalhar, né? Porque é uma figura, é um estranho no ninho ali, né? Assim, por melhor que você toque, você colocar um cara, eu vou estar lá no Spock, pode ser o Wynton Marsalis, ele vai ficar tentando se ajeitar, ele vai, né? Então porque é uma orquestra entrosada, né? Uma orquestra e super músicos, né? Assim, então, assim, foi E uma outra coisa que me chamou muita atenção também é que a gente pensa que é só o Wynton Marsalis, que é ele é muito democrático, cara. Todo mundo fala lá, todo mundo corrige. Não é assim, não é assado. Então, assim, você comprova algumas coisas, né? Que não tem que ser o maestro que manda, que não tem que ser o cara, é assim e acabou. Cara, não existe talvez uma figura mais importante na música mundial. Pode ter igual, mas mais do que o Marsalis não existe. Não é verdade. Não conheço. E primeiro ele não fica na frente da orquestra, ele toca no naipe, né? E ele delega tarefas para todo mundo. Então, a maioria da orquestra escreve arranjo e coordena, ensaio. Então, quer dizer, isso tudo é um aprendizado fantástico. Assim, eu me sinto também. Foi uma experiência muito, muito legal. Né? No aspecto. Assim, eu posso dizer que talvez não tenha sido o meu mês mais tranquilo da minha vida. Porque você fica nessa expectativa, esse frio na barriga, né? E todo mundo vem falar de você daquele assunto e perguntar e não sei o que, você vai ficando mais tenso com isso, né? Mas isso faz parte também do assim, eu acho que o dia mais tranquilo foi o dia que eu toquei, sabe? E aí na hora que fala, agora é o concerto, beleza, tá bom, tá lindo, cara, agora acaba essa história, vou lembrar de tudo, mas durante assim, esse mês, né, até o momento que eu fui convidado, até o último dia do concerto, é uma ansiedade que assim, nunca tinha passado antes. Eu lembro que nos concertos que nós fizemos com eles lá na Lincoln Center, o Marcos Printup já tinha comentado com a gente, né, que vocês eram amigos, acho que vocês tinham feito já algumas gravações, né, anteriormente e tal. E o Marcos, quando eu conheci, ele foi até a Soundscape lá, né? E aí depois a gente se encontrou num bar que a Mantiqueira tocava, que é o Supremo. E aí ele tinha, assim, porque ele viu a Soundscape um trechinho, depois ele foi embora, ele não conseguiu assistir o concerto inteiro, por algum outro compromisso que ele tinha, ou tinha que acordar cedo, alguma coisa do tipo. Aí ele pediu para um amigo em comum me chamar para ir nesse dia lá no Supremo, que eles iam
lá assistir e tal, e aí pediu para levar meu trompete, porque eu usava na época, eu estava usando trompete Veril. Aí ele tocou no meu trompete e ficou maluco. Ele curtiu pra caramba meu trompete. Ele falou assim, queria comprar meu trompete de qualquer maneira. Eu falei assim, não, mas isso é o que eu uso, cara, não dá pra te vender. Se você quiser, eu combino, a gente vai lá na fábrica e a gente vai junto, eu te apresento o pessoal, você pega o instrumento que você quiser lá, cara, eles vão adorar que você... Cara, e dito e feito, a gente combinou, foi até a fábrica da Veril, né, que era afastada aqui de São Paulo, assim, tipo, uns 40 quilômetros, então vamos batendo papo lá, fizemos uma amizade muito legal, assim, né, um cara muito bacana, e aí ficou dessa vez, toda vez que ele vinha, a gente se encontrava, sempre batia um papo e tal, né, da última vez, da penúltima vez que eles vieram aqui, eu toquei com eles num workshop lá que ele deu na Inesp, cara, foi muito bacana, e acho que aí, quando ele pintou essa oportunidade, ele lembrou de mim, né, sabia que eu tocava em Big Band e fez o convite. Foi muito bacana, assim, na hora foi muito legal. Fiquei muito honrado, muito agradecido a ele, né, por essa oportunidade, porque não é para qualquer um que acontece isso, né? Então, eu sei que tem muitos músicos que teriam capacidade para tocar nessa, né, qualquer trompetista que a gente conheça aqui, toca, que improvisa, poderia tocar, e eu tive a sorte de ter sido, né, lembrado e ter podido fazer também, foi muito bacana. Que maravilha, Daniel. Você falou dessa questão da estrutura, isso me chamou muito a atenção lá também, né, vendo os ensaios, sobretudo essa relação que você falou do Marsalis com os músicos, né, e com a condução da orquestra, né. Eu lembro que quando nós viajamos, o repertório que eles estavam tocando era de Moacir Santos. Ah, legal. A gente tocou algumas do Moacir Santos nesse concerto aí. E eu lembro que na primeira música que nós vimos, quem estava liderando era o trombonista, que inclusive era um arranjador. Exatamente. E aí o tempo todo tem esse rodízio realmente, né, dos arranjadores, de quem ficava à frente da orquestra. E uma outra coisa da estrutura que me chamou muito a atenção, Daniel, é que tudo funcionava, né, toda a logística, toda a estrutura do ensaio funcionava no mesmo lugar. Eles não saíam nem para almoçar. Tinha um buffet lá no andar que eles estavam, então saíam, comiam lá mesmo, enfim, tinha camarins. Então realmente é uma estrutura absurda, né, gigantesca. O quão seria bom, né, se a gente pudesse desfrutar desse tipo de estrutura aqui também no Brasil, né? Eu acho que a gente vai ter que batalhar por isso. Eu acho que não é impossível, né? Eu acho que a gente tem que começar a realmente aproveitar que a gente está nessa pandemia, que eu acho que tá caminhando para um final, né? A gente está conseguindo ver uma luz no final do túnel, mas eu acho que a gente tem que conversar bastante a respeito disso. É verdade. Tem que ter um intuito de formação, né? Eles têm uma preocupação muito grande, fizeram concertos aqui para crianças, né? Então, assim, mostrar. A gente eu acho que aqui, eu vou falar aqui do nosso terreno, né? Que a gente conhece, que a gente, né, tem. A gente tem que cuidar, assim, se as crianças atuais não souberem o que é ser músico e as possibilidades que tem em ser músico, a gente tem uma tendência grande a que essa profissão perca força. Já está perdendo há muitos anos e vai perder e até sumir. Exatamente. Eu não sou pessimista. Eu não sou um pessimista. Eu só acho que a gente precisa mexer alguma coisa. Eu acho que a gente tem muita força. O músico brasileiro é muito forte, é mais forte que a música brasileira. Verdade. A gente valoriza muito mais a música brasileira do que o músico brasileiro. É verdade. Entendeu? O mundo reconhece mais a música brasileira do que o músico brasileiro. Isso é a minha opinião. Ela pode ser polêmica, mas é a minha opinião. Eu acho que o músico brasileiro, ele tira leite de pedra. É verdade. Há muitos anos. A gente vem tirando menos. Agora a pedra está ficando mais macia porque tem mais informação. O mundo está mais globalizado, né? Então, assim, isso é muito bom porque a gente tem, no Brasil todo, a gente tem grandes músicos. Sempre teve, mas eu acho que tinha uma polarização aqui, São Paulo, Rio, porque tinha os trabalhos mais que apareciam mais, né? E as coisas eram gravadas aqui, mas isso é uma coisa que não, assim, cara, qualquer canto do país que você for tem músico bom tocando, né? Com informação, com bom material. Então,
isso aí é uma coisa que me enche de orgulho, né? E faz pensar que agora a gente precisa fazer o seguinte: as pessoas precisam saber o que é ser músico. E músico não é aquele cara que é vagabundo, que é boêmio, né? Que é uma profissão que tem, assim, cara, pode, assim, o dinheiro é pouco, mas qual profissão que dá muito dinheiro? Qual que é garantido que você vai ganhar dinheiro por muito tempo? Não tem, cara. Então, assim, e é entender que fazer o que gosta é uma escolha. Ser músico é uma escolha. É uma escolha difícil? É uma profissão difícil? Mas é uma escolha normalmente por amor. Quem faz por amor. Você não escolhe ser assim, a não ser que você seja um cara, por exemplo, um engenheiro, que sou apaixonado por isso, assim. Às vezes o cara vai ser engenheiro porque sabe que é uma profissão que talvez dê dinheiro, vai ser médico porque vai, talvez, uma profissão que dá um status. Cara, músico, você sabe que não vai dar dinheiro, na maioria das vezes, a não ser que você vire um cantor famoso, não sei o que, uma coisa que caia na mídia e aí ganhe rios de dinheiro. Mas assim, músico, não. Aliás, é o contrário. Você fala assim, não, eu não quero ser porque, né, o cara quis. Então a gente precisa mostrar para a geração mais nova, que é a criança 6 aos 12, 13 anos, que é uma geração que assim, é importante ser criativo. Seja criativo. Não seja gado. Né, no sentido, não faça tudo que todo mundo pede para você fazer alguma coisa. Né? Não, cara. Escolha o que você queira fazer. Tem essa opção, né? Não fica entrando não ponha amarras no seu cérebro, né? Exatamente. Então isso é uma coisa que eu acho que eles fazem, que é legal, né? Mostra que, assim, porra, você vê um negócio da Lincoln, você fala assim, porra, o cara entra bem vestido no palco, né? Tem uma organização fodida, tem um negócio assim, opa, isso é ser músico. Entendeu? Exatamente. Daniel, tem uma parada assim, né? Agora sim, eu tô só um parênteses. É óbvio que o cara que tá tocando na esquina, o cara que toca no boteco, é músico também, que tá de calça jeans, não importa. O que importa é o que o cara produz, né? E o cara tá feliz fazendo aquilo, né? Eu acho que é mais importante isso. É ter liberdade de poder criar. Uma coisa. Fala, Denis, depois eu tenho algo a falar. O nosso amigo Danilo, o baixista, que o Daniel conhece, né? Nascimento? Teve o privilégio de tocar com ele. Ele mandou uma encrenca pra gravar aqui. Ele colocou uma mensagem aqui que tem a ver com o que você estava falando anteriormente, que ele falou assim, ó, tive o privilégio de tocar com o Daniel, além de ser um grande músico, é uma grande pessoa e de grande generosidade. Aí ele pediu para você falar um pouco, fala um pouco da importância do comportamento, atitude, como pessoa para influência para conseguir ser bem sucedido, no caso. A importância, né, de um músico ter um bom comportamento e tal, para se dar bem na vida, e a atitude também. Eu costumo falar, por exemplo, assim, que para mim eu quero ser o melhor trompetista que eu puder ser, então eu vou me preparar para tocar bem o meu instrumento, né, para que eu possa ser o melhor músico possível. Então o instrumento é veículo para ser músico, né? Então assim, a música é mais importante, mas isso tudo não é importante se eu não for uma boa pessoa, se eu não tiver uma boa atitude com as pessoas que estão ao meu lado, né? Se eu não tiver a intenção de ajudar ao próximo, né? Passar aquilo que eu sei, ou procurar ter uma boa energia, um bom companheiro de profissão, sabe? Um cara que se eu não for isso, não vale nada os dois outros itens, o instrumentista ou o músico, entendeu? Porque eu acho que uma coisa acompanha a outra. Tem que ser assim, não adianta nada eu tocar muito bem, eu conhecer muita coisa e ser um filho da puta. Perdão da expressão, né? Mas eu acho que isso é uma obrigação do ser humano. Você é uma pessoa do bem, cara, que queira agregar as pessoas, que queiram unir, que queiram uma situação mais justa, mais igualitária, né? Assim, eu acho que a arte ela tem esse papel, né? Por lidar com a criatividade, né? Essa criatividade ela une mais as pessoas, porque você dá liberdade para a pessoa ser o que ela é, né?
Mas ela precisa ser uma boa pessoa também, ela precisa ser assim. Então isso aí pra mim é muito importante, cara. É uma coisa que eu me policio muito no sentido, né, de me sentir bem com as pessoas, mas que as pessoas se sintam bem comigo também, né? De agregar, de se, né? Então isso aí é muito importante, cara. Muito importante mesmo. E outra, né? Às vezes a gente julga um músico que não está tocando tão bem ou que não sei o que, mas a gente esquece que é uma evolução, né? Existe um. Às vezes o cara que não está tocando tão bem agora, o cara com informação, com um pouco de carinho, tá? E você dá um toque pro cara e fala assim, olha, isso aqui, e se você fizer desse jeito é mais legal. Daqui a pouco você vê o cara tocando daqui 1 ano, 2 anos, o cara tocando bem pra caramba. Uma dica que você deu, com incentivo, né? Então, para mim, isso é muito importante, que a gente não pode. Às vezes o cara está se equivocando durante um momento por falta de atenção ou de carinho de um outro músico que falou, meu, faz assim, faz assado. E não ridicularizar o cara porque o cara está tocando de uma tal maneira, né, teoricamente errada. Né? O cara está no processo, né? Então, da mesma forma que o ser humano, né? A gente tá. Se eu errei hoje, eu não quero errar amanhã. Eu quero, né, corrigir esse erro. Então, isso só faz com que a classe cresça, né, Daniel? Às vezes são essas atitudes, né, que acabam afastando, na verdade, as pessoas que fazem parte daquela mesma classe e que traz um prejuízo muito grande, né, a curto, médio e longo prazo, né? Com certeza, né? Eu não gosto dessa figura do, por exemplo, como eu dou aula, assim, eu não gosto que meus professores me tratem como, meus alunos me tratem como se fosse professor chegou, isso aqui. Cara, eu vou brincando, a gente teve junto aí, né? Cara, eu brinco com todo mundo, quero que todo mundo zoe comigo, ponha. Sinta à vontade, cara, porque assim, o aprendizado ele vem de você estar à vontade com a pessoa, né? Não do medo, não da imposição, você tem que me respeitar porque eu sou. Cara, a gente respeita as pessoas porque elas são pessoas, cara. Não é porque pelo cargo que ela tem, pelo conhecimento que ela tem, cara. Não, a gente aprende cada coisa de pessoas que a gente menos espera e isso é que é o grande barato da vida, né? Exatamente. Daniel, é o título que... Pode concluir. Não é o título ou a quantidade de dinheiro que a pessoa tem que vai fazer eu respeitá-la mais ou menos do que... O grande Edu Ribeiro entrou aqui na live. Seja bem-vindo, Edu. Tu é parceiraço de muitos anos, cara. Ele que tá tocando nesse solo que vocês transcreveram, ele que... Isso. A gente gravou essa... Bem legal. Maravilha. Daniel, sobre esse assunto que a gente estava falando, que é um debate muito importante, interessante para a gente fazer, né? Eu tava tentando resgatar algumas memórias de discussões anteriores e eu lembro de uma delas onde a gente conversando sobre esse assunto, falando inclusive sobre esse ponto que você ressaltou, né, da importância da gente olhar para essas gerações mais novas, né, e a gente tentar de alguma forma e conscientizando essas pessoas do que realmente é ser músico, né? E uma coisa que a gente estava conversando é que uma das dificuldades que nós temos ainda hoje é exatamente de mostrar para essas pessoas o quanto, de fato, os músicos e a música é importante para a sociedade. Muitas vezes, a gente percebe que, até nós músicos mesmos, a gente se agarra muito naquelas... informações ou definições muito subjetivas, que são importantes, acho que são o grande diferencial da música e da arte como um todo, né? Mas nós temos também, enquanto músicos e professores de música, enquanto artistas, muitas características extremamente objetivas do poder e da importância da música, né, na vida das pessoas. E eu acho que é isso um pouquinho do que falta também, né? Porque a gente percebe que as pessoas, elas, muito rapidamente, elas enxergam e materializam a importância do médico, do engenheiro, porque ela olha para o lado e está vendo tudo ali, né? E quando é com música, normalmente as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, né? A música, ela
leva a nossa alma a uma condição divina. A música a vida sem música não seria nada. As pessoas não conseguem enxergar, né, e materializar às vezes isso. Então, essa é uma das nossas grandes missões, né, sobretudo com essas novas gerações, para mostrar de fato para eles o quão importantes são os músicos, a música e a arte em geral, né? Eu acho que tem que, assim, nossa, você falou perfeito, a sua definição foi, a análise foi maravilhosa, porque eu acho que essa pessoa só tem sensação quando ela tá de cara com aquela energia, né? Ela vivencia isso, né? Por exemplo, tocar numa bandinha da escola, aquela coisa de colocar, se encaixar no tempo certo, você tocar junto com outra pessoa, aquele som que gera, aquela sensação, você tocar e aquilo gerar alguma coisa, gerar um som, né? Que é uma energia, que é uma sensação muito gostosa de tocar, de fazer, né? E às vezes as pessoas não valorizam isso porque às vezes não tem contato com isso, né? Às vezes vem, que legal, mas é sempre música de fundo, coisas. Isso é difícil de você realmente assim, materializar. Assim. Cara, é isso, é a energia, é a sensação, é muito. Como é que você. É subjetivo também. Exatamente. Se a gente fizer uma enquete aqui, cara, eu gosto mais do Niraldo tocando do que o Daniel. Eu gosto mais do Daniel do que do Niraldo. Cara, mas onde existe essa medida? Exatamente. Quem inventa essa medida? É gosto pessoal, e graças a Deus existe isso. Né? Graças a Deus que tem essa você pode escolher, que minha mãe fala, o que seria do amarelo se todo mundo gostasse do azul, né? Sei lá. Então assim, cara, você pode gostar dos dois também. E a música, ela é subjetiva porque a arte, né? Assim, tem coisas que você gosta, que te agrada mais, né? E tem coisas que isso é difícil de cobrar, inclusive. Né? De botar preço nisso, porque a gente vive disso, né? Exatamente. Então como é que você vai falar assim, como é que, sabe, por isso que a gente tem que ter a consciência das pessoas que dirigem, né? Que tenham, isso é uma coisa que eu acho, também não quero ser muito polêmico, mas tudo que envolve quem decide para onde vai o dinheiro, e aí entra a política, entra a gestão, um monte de coisa. A gente, na nossa área, a gente tem pouco representante que sabe realmente o que é ser artista. Exatamente. E são cargos políticos que caem na mão, às vezes, de pessoas que são administradores, ou são amigos de não sei o que, ou devem. E aí a gente tá, desculpa, porque na hora de você discutir o que é um piano, o que é um professor de música, o que é um tempo de evolução de um aprendizado que não é rápido, não é um tutorial de YouTube que faz você tocar em uma semana. Isso. Não é isso. Isso leva tempo, leva anos para o cara ter um resultado decente na música, né? Porque não é só aprender, não é só o desenvolvimento motor, cara, é um monte de coisa, cara. Eu vejo alunos às vezes que chegam tocando bem, mas não tem consciência de algumas coisas, então você vai trabalhando com o aluno, olha, não faz isso, cuidado para não fazer isso aqui não, olha, quando você for falar, fala bom dia. Às vezes você tem que ensinar algumas coisas que não estão dentro da música, né? Inclusive, essa própria atuação do professor, ela, na sua maioria, ela para muito além da sala de aula, como você traz, né, Daniel? Porque o professor de música, ele é arranjador, arquivista, às vezes o cara é técnico de som, o cara é produtor, enfim, de fato, assim, é bem abrangente, né? É super abrangente. Então, e isso, você tem que ter demora, tem que ter paciência, né? E as pessoas estão cada vez com menos paciência no geral, né? E querem resultados. Se você não forma X alunos, se você não forma. Gente, pelo amor de Deus, cara, assim, a gente tem que formar a plateia também, né? De música boa, né?
Tem que ter. Às vezes nem sempre a pessoa que entra para estudar música se apaixona pela música, nem sempre ela consegue seguir, porque também é uma escolha. Você precisa não só gostar de música, mas você precisa gostar da profissão de música. Exatamente. Né? Então, e isso aí que entra o professor, aí que entra, né? Assim, cara, é isso, é aquilo, tá? Nossa, é assunto para a gente pode fazer aqui umas 20 lives que vai ter assunto, né, relacionado a isso, né? Mas que bom, Daniel, que a gente pode ter um artista, né, do seu nível e da sua projeção, e um professor do seu nível e da sua projeção, pensando e debatendo sobre essas questões, né? Isso é muito importante, né? A gente percebe que é muito comum, às vezes, as pessoas, a sociedade, de modo geral, fechar os olhos, né, para essas questões, né? O quão difícil elas são, né, de se resolver. Então, enquanto a gente tiver professores, músicos, artistas, enfim, preocupados e debatendo essas questões, como você vem fazendo, a gente se sente mais esperançoso, né? E com mais energia para continuar essa briga, né? Principalmente nós que, Denis, eu, enfim, que somos de uma geração mais recente, a gente ter você como referência e tantos outros músicos que estão nessa luta, para a gente é muito importante, né? Dar, de fato, um gás a mais para continuar essa luta. Cara, eu tenho, assim, eu só tenho a agradecer, porque, assim, não o que eu sou hoje e que eu vou ser amanhã é fruto das pessoas com quem eu convivo também. Então, eu tenho muitos amigos, músicos com quem eu admiro a convivência musical e pessoal que vão me moldando também, né? E também me espelho muito saber que tem vocês dois aí fazendo um trabalho maravilhoso, estão estudando, estão querendo, né, caminhar com a música, né? Então isso aí também me deixa muito esperançoso também, me deixa muito feliz, né, que a gente vai ter música boa por muitos anos e eu espero que a gente consiga, né, condições melhores, né, para as próximas gerações, né, que isso é coisa que a gente ainda não sabe como vai ser, mas assim, tendo músicos pensando um pouquinho mais em como a gente pode melhorar e botando um pouquinho a mão na massa, né, cada vez mais, eu acho que a gente vai conseguir muito bons resultados, porque realmente aquilo que eu falei, a gente é um potencial, o músico brasileiro realmente é uma coisa que me encanta muito, assim, cara. Muito mais do que a música brasileira, que é maravilhosa, tá? Deixar bem claro isso. Miraldo, eu acho que já está encerrando essa primeira hora da live, né? Então, aqui ainda não deu o start. Será que nós ganhamos já um pouquinho mais de tempo no Instagram? Não sei, às vezes que eu faço live dá para durar 2 horas, dá para, assim, nunca acho que liberado isso. Vou aproveitar para dar um recado, né? Aproveitar as 16 pessoas que estão online aqui, falar quem ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, puder dar essa força, o link está disponível na bio. E eu tô vendo aqui que uma das pessoas presentes é o Chiquinho Oliveira, grande trompetista. Chiquinho Oliveira é um amigaço, cara, eu adoro. E eu gostaria de já deixar aqui um convite online, para que ele seja o próximo convidado da live da próxima semana. Ô Chiquinho, Chicão, você já tá convocado, já eu vou prestigiar, semana que vem eu já tô na já tá intimado, aí. Já tá intimado. Em seguida eu entro em contato com ele. Daniel, me fizeram uma pergunta aqui, achei bastante interessante, né? Colocaram aqui, Daniel, para você, na sua visão, na verdade, como a cena de São Paulo, ela teve a importância dentro da construção da sua carreira, a cena musical de São Paulo, perdão. Como a cena musical, ela teve uma importância dentro da construção da sua carreira. A gente percebe que São Paulo ela tem uma cena musical diferenciada, né, Daniel? Inclusive para música instrumental, né? Eu lembro que a gente foi assistir vocês lá no Jazz nos Fundos, né? E a gente ficou encantado, né, com o espaço, com a música, enfim. Fora, enfim, as outras diversos lugares e as grandes big bands, né, e orquestras que tem em São Paulo.
Então, fala um pouquinho pra gente dessa tua experiência, né, nessa cena musical. Eu toco, acho que basicamente desde 93, né, no cenário da música instrumental, né, e realmente São Paulo ele é bem diferente do que qualquer outro lugar do país nesse sentido, porque assim, a gente reclama que aqui tem poucos lugares para tocar, porque a cidade é muito grande e tem muito músico, né, mas tem, né, isso faz toda a diferença para o desenvolvimento, pro meu desenvolvimento como músico, né, como artista, porque você tem, antes da pandemia eu tinha uma média de tocar 3 vezes por semana, mais ou menos, o som instrumental, né? Agora eu não sei como é que vai ser, eu espero que volte aos poucos, né? Mas a gente chegou a ter 18 big bands atuando em São Paulo. 18 big bands. É uma coisa bem interessante. E quando você fala isso, inclusive até para músicos de fora, eles tomam um susto, cara. Né? Eu me lembro até, acho que do Ted Nash comentar, cara, a cena de São Paulo tá bem interessante, cara. Bem interessante. E com vários estilos, né? Tem a turma do choro, tem a turma do jazz, tem a turma da música instrumental brasileira, tem né, a vertente do heavy metal, né? De músicos que fazendo, né, aquela onda que se chama de música universal, tal, né? Então, você tem, né, tem uma diversidade bem grande, né? Assim, eu acho que o músico, assim, eu entendo que foi uma reação. Eu acho que quando eu comecei a tocar, os trabalhos já não estavam tão assim, tipo trabalho como casamento, buffet, gravação, até mesmo São Paulo não foi um grande polo de músicos acompanhar artistas, né? Como é no Rio, né? Termo de gravação. Então a gente começou a tem uma geração que estava tocando bem, que estava, né, estudando, né? Aí começou a fuçar espaço para poder tocar, para poder, né, fazer o trabalho autoral, tal. Então isso aí foi crescendo muito ao longo dos anos, né? Então realmente ajudou muito, assim, tem uma geração a partir da minha, assim, né, bem ativa nesse sentido. Então, por exemplo, da minha geração, você tem Cuca Teixeira, o Edu Ribeiro, o Célio Barros do baixo, o André Marques, André Memari, Michel Leme da guitarra, que mais? Sandro Reich, Thiago Espírito Santo, aí mais novo, Thiago Alves, aí tem a turma do Josué Santos, Sidmar, Rubinho. Cara, vem. Aí você. Aí a geração próxima minha é uma geração gigantesca, cara. Assim, tem muita gente tocando bem, né? Cássio Ferreira, que é um Jorginho Trombone, Paulo Malheiros. Então, assim, foi. Isso aí juntou com a geração mais antiga, do Lito Robledo, do Bob White, né? Cisão Machado, foi mesclando as gerações, né? Nenê, cara, tá aqui. Então, assim, quer dizer, é muita gente boa e atuante, né? Gravando, fazendo trabalho autoral. Então, isso realmente estar em São Paulo nessa época, nesse período, foi fundamental para o meu desenvolvimento como músico, não só o meu, mas de muitos músicos que maravilha, Daniel. Daniel, o Sacha está perguntando aqui, se você quiser complementar e depois responder sem problema, se você conheceu o Márcio Montarroios. Eu conheci o Márcio, tive o prazer de conhecer, bater um papo com ele, nunca toquei com ele, né? Eu tive umas 2 ou 3 vezes com o Márcio, ele foi sempre muito legal comigo, assim, sempre muito bacana. Uma das vezes foi, acho que num dos encontros da VIU, quando a gente encontrava lá, que ele era artista da VIU também, acho que ele estava no Field Horse. E aí estava até com meu pai junto, foi bacana.
me auxiliar nos estudos, né? Que é montar o acorde, acompanhar alguma coisa, né? Mas é fundamental, eu acho que, e principalmente o piano, mas o violão já ajuda bastante já. Por que eu falo do piano e não do violão? Eu acho o piano ainda mais completo do que o violão, porque o violão você pode aprender pelo shape, né? Então você aprende o tipo de acorde, então você não... então, o piano você tem que montar o acorde, você tem que pensar no intervalo, você tem que... né? É diferente do violão, que você tem essa possibilidade de você aprender mais rápido, mas através só do shape, né? Mas, ao mesmo tempo, também, quem toca bem violão, por exemplo, o Diego Garbim toca violão bem pra caramba, né? O Rubinho também toca violão bem. Então, assim, então, quer dizer, ajuda. O harmônico ajuda muito, é fundamental, e eu recomendo seriamente para quem quer improvisar, quem quer seguir sério nisso aí, que estude sério mesmo instrumento harmônico, porque é a maneira de você tirar todas as respostas que você precisa no quesito de percepção auditiva, né, e de raciocínio, de reflexo, lógico, você entender o intervalo, de como montar aquilo que você vai tocar, né. Maravilha. Ô Daniel, nas suas aulas de improvisação, como funciona basicamente a estrutura didática, né, da aula? Como é que você pensa esse programa, né, do estudo da improvisação para um aluno, enfim, dentro das aulas que você dá lá na escola? Primeiro, se for pensar mais ou menos numa ordem, né, primeiro é fazer com que o aluno entenda o que é improvisar, o que ele precisa para improvisar, né? E aí, assim, cada um vai ter uma análise, vai ter uma resposta. Mas, basicamente, é entender que é uma criação instantânea, né? Que você precisa conhecer o estilo que você vai tocar, né? Ter uma linguagem, né? Mas isso não significa que você precisa saber disso para improvisar, né? Então, você precisa ter atitude de querer improvisar, né? E com isso, aí você começa a passar algumas coisas. Por exemplo, como é que você forma uma palavra? Entendendo o que é letra, o que é sílaba. Você vai juntando. Então, o entendimento de intervalo musical, né, a distância de uma nota para outra, é fundamental para você poder entender como é formada a melodia, né? E aí, com isso, entendendo intervalo, ele vai entender as escalas, ele vai entender os acordes, ele vai entender os padrões melódicos, ele vai... Né, e aí você vai chavando isso com o aluno, e tem uns que aprendem muito rápido, aí você já pode passar para transcrição, você pode passar, né, para uma série de coisas. O repertório eu acho muito importante, né, conhecer repertório, mas é basicamente isso, assim, é uma mescla de conhecimento teórico aplicado, né? Entender o que ele vai fazer, o que é improvisar, né? O que você vai fazer com o que é improvisar, qual que é a tua reação com isso. Então sempre tem que ter também, você vai aprender conhecimento rítmico, harmônico, né? De como se constrói a melodia, mas basicamente o começo é criar melodia e entender como é que você cria uma melodia, né? Mas é basicamente isso. E com relação à transcrição, aí eu vou dar uma dica aí, que é assim, que pode ser interessante. Todo solo transcrito precisa ser entendido o contexto, né? Aquele solo ele aconteceu porque tinha coisas acontecendo ao lado daquele solista, né? Então acho que é uma coisa bacana que eu procuro passar para as pessoas que estudam comigo, entendeu? Porra, você tá tirando o solo do Coltrane. Como é que seria esse solo, essa mesma música, ele solando essa mesma música, se não fosse o Alvin Jones tocando bateria? Se não fosse o McCoy Tyner, se não fosse o Jimmy Garrison, né? Ia ser outro solo, não ia ser esse mesmo solo. Ia ter muita coisa, né? Porque a característica, a personalidade do solista, obviamente, né? Mas seria diferente, a acentuação podia ser diferente. Então, assim, é tentar entender, né, o solo num contexto geral, né? Então isso aí é uma coisa muito importante que eu acho. Que maravilha. Eu lembro de uma aula sua, Daniel, lá no Jazz Trumpet, que inclusive eu lembro muito bem, você trouxe alguns exemplos,
de como desenvolver as improvisações com base na melodia, né? Tendo a melodia como apoio. E nessa aula eu lembro de uma dica que você deu que é bem simples, mas que muda muito a cabeça da gente quando a gente vai para a prática, que é tocar junto com as gravações, né? Eu lembro que você falava dessa importância. Poxa, vocês hoje têm a oportunidade de tocar junto com o músico, né? E muitas vezes as pessoas não aproveitam isso, né? Então, queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Essa foi uma dica de um grande amigo meu, e acho que é um dos maiores improvisadores aqui do Brasil, que se chama Wilson Teixeira, saxofonista aqui de São Paulo, está morando na Holanda agora. Ele falou: Dani, eu toco o tempo inteiro com gravação. Eu não tiro solo, eu toco com gravação. Eu, por consequência, eu aprendo os solos. Mas eu tô tocando, eu tô captando justamente essa energia de quando você vai transcrever o solo, você entender que, né, como é que acompanha o Herbie Hancock, como é que acompanha o McCoy Tyner, como é que acompanha o Wynton Kelly, né, o Bill Evans, né, como é que é o baixo do Paul Chambers, como é que é o do Ron Carter, como é que, sabe, o solista ele tem que ter essa gama de conhecimento, entendeu? Ele tem que entender que o Philly Joe Jones é diferente do Art Blakey, ele tem que reconhecer essas coisas, né? E aí, na música brasileira, como é que é o Celso Almeida, como é que é o Cuca Teixeira, como é que é o Kleber Almeida, como é que, sabe? E tem diferença, né? E isso influencia no solista, né? E quando você toca com a gravação, você absorve mais essas coisas, porque você está tentando pescar como é que é a harmonia, como é que é essa melodia, você vai tocando junto, você vai... você está mais próximo de assimilar essa energia do que está na gravação do que simplesmente você pegar um papel e colocar nota por nota, entendeu? E é muito importante, ajuda, mas a compreensão maior do discurso é ela quando você consegue entender a gravação, né? Você consegue estudar, entender por que aquele solo sai daquele jeito, né? Então o tocar junto é maravilhoso. Inclusive é um treinamento do time deles, da inflexão, né? De qualquer estilo que a gente tiver, da música brasileira também. Né? Você vai tocar com. Cara, eu quero tocar frevo. Vou tocar com o Spock, cara. Eu tenho que assimilar essa energia. Eu não vou aprender frevo de outra maneira. Né? Exatamente. Então, assim, se eu quero ter essa sensação, eu quero ver como é que eu vou reagir a isso, né? Eu acho fundamental tocar com a gravação. O Wilson Teixeira, que eu comentei com vocês, ele tem isso aí. Ele sabe, ele conhece tema, assim, tudo que você possa imaginar, ele sabe tocar. Em qualquer tom. Qualquer tom. Ele não é muito falado aqui, até mesmo aqui em São Paulo. Ele é irmão do Cuca Teixeira. Ele é irmão mais velho do Cuca Teixeira, que é bem super músico também. E as pessoas acabam não comentando muito dele porque ele ficou meio à margem dessa coisa. Não ficou muito. Tem um temperamento mais tímido também. Mas se vocês puderem procurar coisas dele, tem gravação dele, vocês vão notar que ele tem um negócio do sotaque. Ele é o cara que não apela nunca pro óbvio ou ele não apela pra ganhar a galera, sabe? Uhum. Ele toca porque é uma lógica dele, né? Então isso aí é um cara realmente que merecia ser um pouquinho mais falado, assim, né? Maravilha. Foi ele que me deu essa dica. Bacana. Denis, eu vou precisar só mudar aqui de aparelho que o meu está descarregando. Vocês continuem aí, daqui a pouquinho eu volto, tá? Podem ficar. Tu vai mudar como? Eu vou para o canal do Brazuca, para a tela do Brazuca. Porque vai. Vai lá no banheiro stop, né? Aí. Sacanagem, Niraldo, sacanagem. Mas é rápido, eu consigo fazer automaticamente aqui. Legal. Mas uma coisa que eu acho bacana também, que você acabou falando, Daniel, sobre essa questão, eu acho que é muito importante isso da galera que tá iniciando, ter o contato de grandes músicos também. Que eu lembro que quando a gente tocou junto, que teve essa oportunidade, você mandou um material pra gente, e a gente tava ensaiando aqui antes de você vir para tocar.
E eu olhando, eu ensaiando com os meninos, eu dizendo, galera, vai ser bronca tocar esse repertório, viu? Vai ser bronca. E quando você chegou com aquela energia massa que eu acho que aquele dia foi o dia que eu mais toquei na minha vida, porque era tipo, era como se teu clima me puxasse. Digo, ó, bora tocar e vai. Foi e não é divertido isso aí, né? Quando você vai tocar, que você se sente confortável, né? Que a pessoa tá querendo tocar contigo, né? Isso é uma coisa que a gente comenta muito aqui, né? Cara, quando você vai tocar numa situação que você sente que a pessoa não tá nem aí pra você, cara, é tão ruim, cara, ou se sente superior. Meu, vou tocar com músicos que eu não tinha tocado. Eu quero que todo mundo se sinta à vontade. Estão querendo tocar o meu repertório, cara. Que é maior privilégio que esse, cara. Né? Pra mim eu tava muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. E outra coisa, né? A gente entender, por exemplo, vocês estavam a fim de tocar o repertório do disco que eu gravei. Pô, legal pra caramba. Eu não posso jamais esperar querer ou cobrar que vocês toquem igual ao Vitor, ao Cuca. Cara, são seres humanos diferentes, cara. Vamos ver que resultado que sai disso aí, né? Vai sair um resultado super legal, cara, porque vocês estavam à vontade para tocar com liberdade, cara. Então, esse é o que é o grande barato. Assim, não, se eu fosse com não, o Denis tem que soar igual ao Vitor. Cara, não vai soar o Vitor, né? E o Vitor não vai soar o Denis. Né? Eu quero ouvir o Denis tocando, né? Cara, e foi super legal, cara. Eu adorei, cara. Foi mó barato, cara. Vocês tocaram bem pra caramba. Pô, foi uma experiência muito bacana e eu fico muito feliz que vocês tenham curtido tocar também, né? Estavam chegaram todos super preparados, cara. Foi muito bacana, foi muito legal mesmo. Foi muito gratificante pra gente ter tocado esse repertório. E a gente ensaiou um bocado. A gente ensaiou muito mesmo. E teve até a participação no show do Amaro, né? Teve a participação no show do Amaro Freitas. Pianista da pesada, tá ganhando o mundo aí com a sua merecidamente, música. Merecidamente. Tocou um duo lá de um Barençô lá que foi bacana pra caramba. Foi pesado. Cadê o Nilão? O Nilão tá... Foi fazer o pit stop lá, foi fazer o pit stop. Mas é isso, eu acho que a gente já conversou bastante. O pessoal alguém tiver mais alguma pergunta a acrescentar. Porque é uma conversa que a gente pode passar, eu acho que uns 5 meses conversando e vai surgindo sempre que vocês quiserem, vai ser um prazer falar. Eu acabei não vendo muitos comentários aqui, ó, mas tem muita gente que Zacarias, né, trompetista da pesada. Eu vi a hora que tem um sacana do Vinícius Percussão aqui de São Paulo, que é palmeirense doente. Ele mandou que o São Paulo ia perder hoje. Eu desejo o triplo pro Palmeiras dele, cara. Que se o São Paulo perder hoje, o Palmeiras vai perder 5 partidas seguidas, cara. Praga. Voltei, viu? Opa, tamo junto. Maravilha. Daniel, desde já a gente queria agradecer imensamente, tá, mais uma vez pela participação, por esse super papo. Né? Já estavam com saudade da gente conversar, né, da gente bater fazer um tempinho, papo. Né? Pois é, inclusive, não sei, quando você tiver uma viagem aqui pelo Recife ou pro Pernambuco, avisa pra gente dar aquela volta lá em Olinda novamente, né? Nossa, foi a primeira vez que eu fui, né? E eu adorei a cidade, não tinha não nem como ser o contrário, né? Não só pela cidade maravilhosa que é, mas pela receptividade que eu tive, cara. Vocês foram, muito generosos comigo, cara. Eu muito amigos, a gente fez uma amizade muito bacana, cara, que eu espero que a gente possa desfrutar por muitos e muitos anos e que a gente eu mais desejo é poder voltar, né, e que vocês venham aqui em São Paulo. Vai ser muito, a gente possa ter esse intercâmbio, né, cada vez maior, né, de troca de ideias, de experiências, né, a cultura aí do Recife é maravilhosa, cara. A música e os músicos são maravilhosos, cara. Quem faz a música é o músico. O cenário que vocês têm aí é fantástico, e eu não
vejo a hora de poder voltar. Maravilha, Daniel. Maravilha. Tocar mais vezes juntos aí. Vai ser muito bom, mano. Só tenho a agradecer o convite e parabenizar também por esse canal aí que vocês estão fazendo, que é maravilhoso, cara. O trabalho super. Muito bacana. Eu adorei o solo que vocês tiraram. Eu nem esperava que pudesse um dia que você feita a transcrição daquele solo lá. Pois é, foi maravilhoso, Daniel. Um solo, eu diria que com um certo grau de dificuldade, né, para transcrever, porque de fato é como você falou, né, o discurso é muito bem elaborado. Então, a tonalidade daquela música é uma tonalidade chatinha também, né? Mas o discurso é muito bem elaborado. Exatamente. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, Daniel, é que as frases sempre soam muito, muito claras no sentido de o discurso muito coerente o tempo todo. E quando a gente começa a tocar e fazer uma relação de uma frase com as frases anteriores, a gente vai encontrando os elementos que vão conectando um com a outra. Então, quando você falou aquela questão de desenvolver a criatividade dentro dessa ideia do discurso, né, é muito, muito presente, de fato, isso naquele solo. Né? E eu acho que alguém comentou, quando a gente postou, esse solo é uma verdadeira aula, alguma coisa nesse sentido. E, de fato, né, porque a gente aprende muito, né, ao lançar um olhar sobre aquele solo, sobre o trompete, sobre linguagem, sobre criatividade, sobre como desenvolver o discurso. Então, para a gente foi, além de um prazer e de uma honra imensa, né, foi um aprendizado também gigantesco poder transcrever aquele solo e compartilhar com as pessoas, né, que têm gostado muito. Honrado com isso aí. Fico muito honrado com isso aí. Foi um... Cara, e é um solo ao vivo, né? Assim, não tem... Né, foi tocado... Tava tocando lá no bar, né? Mas, assim, é aquilo que eu te falei, assim. Ele é fruto do que estava rolando em volta, né? Assim, acho que, obviamente, eu tenho me concentrado muito nessa coisa do começo, meio e fim de solo, né? Tentar fazer com que uma frase tenha coerência com a outra. Nem sempre a gente consegue, né? Acho que esse solo foi assim, foi legal que vocês identificaram isso. Era um solo que eu nem imaginava que pudesse ser, porque a gente gravou, eu coloquei, acho que isso aí no YouTube, não sei se foi eu, acho que foi eu que coloquei no YouTube, mas assim, eu nem tinha muito prestado atenção nisso, porque quando a gente toca, a gente meio que passa batido algumas coisas, né? Tá, isso escuta a minha voz toda hora, então você acaba não dando muita pelota pra isso. Mas ele tá no canal do YouTube de uma mulher que ela geralmente grava, acho que ela grava. A Edna. A Edna é uma pessoa maravilhosa. Ela, sempre que vai assistir, ela grava. Tem muita coisa bacana no canal dela lá, cara. Muita coisa bacana daqui da Cenário Paulista. Né? Tem alguns shows que tem vocês com o Batista Herban, né? O Batista Herban, o Ted Nash tocando. Foi na época que a Alien Conceito estava aqui, foi uma jam session, né? Foi bem legal esse dia também. Ela filmou tudo. Tá tudo no canal dela. Eu assisti esses vídeos. Então, ela é uma figuraça, gente finíssima. Pô, maravilha. Bom demais. Então, Daniel, mais uma vez obrigado em nome do Brazuca. Tá? Obrigado para todo mundo que assistiu a live. A gente vai disponibilizar depois a live no YouTube, né, Denis? Isso. E vai ficar semana no YouTube, né? Isso. E semana que vem nós já temos convidado, Denis? No caso é o Chiquinho. Eu vou só entrar em contato com ele para bater o martelo, mas acredito que já está tudo certo. Perfeito. Chiquinho tem que fazer, não. Então, vou ficar aqui prestigiando. Gente, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer sempre conversar de música. Vocês são, cara, referências, cara, são um trabalho incrível. Sou fã do trabalho de vocês como músico e pelo trabalho que vocês estão fazendo no Brazuca Transcription. Parabéns e contem sempre comigo. Sempre que precisar. Obrigado. Dessa vez a gente possa bater um papo ao vivo, né? Com certeza. Show aqui, né? Conversando um suco de laranja. Com certeza. Bom demais. Valeu, Daniel, meu querido. Valeu, Daniel. Deus, tá? Um abraço para todos. Sucesso e muito sol para todos nós. Valeu. Amém. Obrigado, todos. pessoal. Boa noite a todos. Valeu, Niraldo. Tchau, tchau. Valeu, Denis. Valeu, Daniel. Valeu.
Falou, Nildo. Falou, Denis. Vamos beijão pra vocês aí. Fica com Deus. Valeu, um abraço. Calma. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo. Mas se você gostou, mas gostou mesmo, nos dá aquele joinha, deixa teu comentário, será um prazer estar interagindo com você. Um forte abraço.